1 Coríntios 13, 11. Vamos lá juntos? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Que seja esse o seu testemunho também. Tomar para si as palavras do apóstolo Paulo. Aí. Pode se assentar. Nós já temos refletido bastante no tema da maturidade. Nós já entendemos que ela não é consequência do passar dos anos, né? A maturidade não vem à medida que o tempo passa e a gente envelhece. A gente sabe que amadurecer e envelhecer são duas coisas bem distintas. Com isso, é preciso admitir que maturidade depende do que se faz com o tempo que nós vivemos e com as experiências pelas quais nós passamos. É disso que depende maturidade. Duas pessoas, elas podem ter o mesmo tempo de vida. E elas podem passar pelas mesmas experiências. Mas elas podem chegar a níveis de maturidade completamente diferentes, né? Eu já lidei, por exemplo, em aconselhamento, com famílias que a casa foi incendiada, o pai e a mãe morreram no incêndio. E você lida com dois irmãos. Eles têm, assim, praticamente o mesmo tempo de vida daquele evento até aquele momento, né? Eles diferenciam um pouco na idade, às vezes 2, 3 anos de diferença de idade. Eles passaram pela mesma experiência. Mas um vive traumatizado com aquilo, não consegue sobreviver, não consegue ir para frente, não consegue lidar com aquela perda, né? Com aquele trauma que houve na vida dela. E a outra pessoa aproveitou aquilo como um impulso e acabou assim, tornando, né, aquele momento ruim no momento onde ela amadureceu mais. Então, assim, são duas pessoas vivendo os mesmos eventos, no mesmo tempo, e têm resultados diferentes. Por isso que maturidade está relacionado muito às decisões que a gente toma. O que você faz diante do que acontece na sua vida. Isso é maturidade. Maturidade não tem a ver com idade, com tempo passado, com experiência vivida, não tem a ver com capacidade, mas maturidade tem a ver com a decisão que a gente toma quando alguma coisa acontece. O que eu faço com isso? Aí vem uma resposta madura ou não, né? A primeira carta aos Coríntios, ela está repleta de orientações e exortações de Paulo para que aqueles irmãos ali daquela igreja tomassem decisões as mais assertivas possíveis frente aos desafios que estavam diante deles. Algumas ocorrências que acontecem, que Paulo diz, né, na carta, denunciavam a falta de maturidade daquelas pessoas ali, daquela igreja. Fatos como permitir que irmãos estivessem indo aos tribunais, processando uns aos outros, né, demandas que poderiam ser resolvidas no contexto da igreja, sentando com o pastor da igreja, poderia resolver aquilo, né? Paulo não expõe qual é o problema, mas a gente pode imaginar coisas do nosso tempo, por exemplo, né? Às vezes o irmão alugou a casa do outro irmão e não pagou aluguel, né? Então, assim, é o tipo de coisa que não precisa levar na justiça, não precisa contratar o Aguinaldo para isso, né, Aguinaldo? Ainda que você precise de trabalho e tudo mais, mas não precisa, né? A gente poderia sentar como irmãos, como igreja, e dizer assim, olha, irmão, o que está acontecendo, né? Às vezes o irmão precisa até de uma ajuda, precisa de um movimento da igreja para poder ajudar a pagar aquele aluguel lá. Mas em Corinto estava acontecendo isso demais. Isso demonstrava como era imatura aquela igreja em situações corriqueiras do cotidiano. O texto que nós lemos aqui está dentro do conhecido como capítulo do amor, né? 1 Coríntios 13 é conhecido assim, né? Um hino ao amor, é o capítulo do amor. E esse capítulo 13, ele é uma espécie de recheio de um sanduíche, onde você tem 2 capítulos, o 12 e o 14, ambos tratam de divergências dentro da igreja acerca dos dons espirituais. E nesse contexto de muita disputa, o que tornava, né, a graça de Deus manifestada nos dons espirituais, que é uma coisa maravilhosa, boa, deveria unir a igreja, né, para funcionar a igreja como um espaço de cooperação. Isso estava tornando aquilo um objeto de militância, profundamente egoísta.
Paulo então coloca o amor como uma escolha que apazigua todo conflito. E ele está no meio dos dois capítulos, né? O 12 e o 14, conflitos intensos sobre dons espirituais, divergências. E Paulo está dizendo, olha, se vocês escolhessem amar, toda divergência, ela seria cessada, eliminada. Porque o amor, ele consegue resolver muita coisa. Na visão de Paulo, faltava ainda algo para fornecer uma visão completa de tudo. Por isso que Paulo vai dizer que quando vier o que é perfeito, a gente vai enxergar de uma forma plena. E, na verdade, existe também aí alguns que acham que Paulo está se referindo à revelação escrita de Deus, né? Ou seja, a Bíblia não estava pronta ainda. Então, quando tivesse pronta, teria uma visão mais completa. Outros vão achar que, na verdade, Paulo está se referindo ao estado de glória, né? Quando nós estivermos plenamente com Deus na glória, a gente consegue, então, enxergar tudo de modo perfeito. Mas, independente da interpretação que se possa dar, Paulo associa o desenvolvimento humano ao processo de maturidade. Quando ele diz que crianças falam, crianças sentem e crianças pensam como crianças. Mas quando atingem a idade mais adulta, elas abandonam, elas desistem. Aquelas práticas que são infantis, práticas que vêm da fala, do sentimento e dos pensamentos. Essa comparação que Paulo faz nos ajuda a entender que amadurecer é transformar uma criança num adulto. É isso. Então, o que Deus espera de nós como cristãos? Nós precisamos nos transformar de crianças espirituais em adultos espirituais. É isso que Deus espera, não é? Então, Paulo vai citar 3 áreas que precisam ser transformadas para que a imaturidade seja abandonada, isto é, que ela seja deixada para trás. E está aí, facinho de entender, porque o versículo é muito claro, né? São 3 áreas. A área da comunicação, ou seja, Paulo diz que quando era menino falava como menino, né, a nossa comunicação. Outra área é o nosso coração, ele diz sentia como menino. E a outra área é a chamada cognição, né, o conhecimento. Diz que pensava, raciocinava como menino. Então vamos lá, olhar para cada uma dessas áreas e entender o que Deus espera de nós, que a gente precisa amadurecer nessas áreas, cada uma delas, para que a gente possa então avançar e possa desistir e abandonar aquelas coisas que são típicas de pessoas imaturas, né, e de imaturidade espiritual. A primeira área é a área da comunicação. Pessoas maduras são cautelosas, pessoas maduras são cuidadosas na fala. Elas se comunicam bem em todos os sentidos. Paulo afirma que quando era criança, sua comunicação era típica de criança. Mas agora, já homem feito, ele diz, eu deixei para trás o jeito de falar que caracteriza uma criança. Há uma preocupação nas Escrituras com o potencial da comunicação. Porque ao falar, nós expressamos se somos maduros ou não. Provérbio 18, 20 e 21, e aqui eu peguei a versão da NVT, diz que as palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências, né? Outras versões dizem, quem bem a utiliza, vai comer do seu fruto. Vai usufruir bem do poder, né? Do resultado da fala. Amadurecer é transformar a comunicação. É falar como adulto. É trazer vida no uso das palavras. Porque às vezes a gente traz morte, né, no uso das palavras, ao invés de trazer vida. Tem coisas que não precisam ser ditas. Porque sendo ditas, elas vão matar a pessoa. E a gente não tem noção do poder que uma palavra tem. Né? A necessidade a gente tem, às vezes, de encorajar alguém ou só ficar quieto diante de alguém. Melhor não dizer nada.
Porque às vezes aquela palavra vai determinar várias coisas na vida da pessoa. Porque ela era desnecessária, não precisava ter dito aquilo lá. E às vezes a gente usa muito erradamente a comunicação. Um exemplo bíblico bem negativo é a Mical. Mical, está lá em 2 Samuel capítulo 6, é a primeira esposa de Davi. Mical era filha de Saul, que na verdade era inimigo do Davi. Mas tem toda uma história que começa desde a derrota, né, do Golias, né, quando Davi vence o Golias, e depois de uma série de acontecimentos, é um relacionamento muito tumultuado, mas Mical se apaixonou por Davi, Davi se apaixonou por ela, e eles acabam se casando. É uma relação tensa entre eles, não é uma relação tranquila, mas 2 Samuel capítulo 6 descreve a vitória de Davi, quando ele consegue finalmente trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus. E Davi então quer trazer para a sua cidade a Arca da Aliança, porque ela está em outro lugar. E ele fez uma tentativa, há meses atrás do evento aqui. E nessa tentativa, um homem morreu, por ter encostado na arca. Então assim, existe uma certa tensão nessa cena toda, porque Davi, ele sabe que ele precisa trazer a arca para a cidade onde ele está, porque a presença de Deus precisa estar com ele ali, só que ele tem medo do que pode acontecer no caminho. Então ele chama os sacerdotes, ele tenta pesquisar o que nós fizemos de errado, ele tenta entender quais são as prescrições do Antigo Testamento para trazer essa arca até aqui. Ele vai então e ele consegue trazer a arca. E o texto vai dizer que quando ele entra na cidade, né, ele entra no meio de uma grande festa, o povo da cidade está em festa, e o texto diz que a Mical, a sua esposa, não está na festa, ela decidiu não estar presente na festa, mas ela consegue da janela do seu quarto observar o que está acontecendo na festa, e quando Davi chegou até onde ela estava, a comunicação de Mical foi inegavelmente imatura. Veja só, 2 Samuel capítulo 6, versículo 20, diz assim: voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Olha a palavra dela, né? Ela ficou toda doída, machucada, enciumada, porque segundo ela, na visão dela, só tinha mulher lá. Mas não tinha só mulher lá. Mas na cabeça dela, no ciúme dela, ela só viu mulher, ela não viu homem nenhum. E o Davi tirou o manto real, né? Ele não estava nu, mas ele tirou o manto real. Porque ele estava dançando com o povo ali, na alegria de ter trazido aquela arca que custou a vida de um homem. E agora então eles estão felizes porque nós conseguimos trazer sem perda nenhuma, ninguém morreu. E eles estão alegres com isso. Mas a Mical está amarga. E ela é imatura. E ela fala de um jeito desprezando Davi, com desdém de Davi, do seu marido. E ela acaba dizendo que ele se comportou como um homem vulgar. A fala de Mical foi reprovada por Davi, foi reprovada por Deus. Porque lá no capítulo 6, versículo 23, Deus faz recair sobre ela uma consequência muito conhecida no Antigo Testamento, que é quando Deus amaldiçoa uma família, uma mulher, impedindo que ela tenha filhos. E o versículo 23 diz assim: e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Por causa daquele momento ali de maturidade na vida dela, que ela usou erradamente a sua comunicação. Provérbios 12, 18, diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Presta atenção, amadurecer é transformar a nossa comunicação em palavras que curam. Eu preciso curar pessoas. O mundo já machuca demais as pessoas. E às vezes a gente não sabe usar uma palavra para curar. Você vai lá e machuca a pessoa. A pessoa já está machucada.
E a gente não sabe usar a palavra de uma maneira madura. Pessoas imaturas são como crianças que não têm responsabilidade com a fala. Fala o que vem na cabeça. Porque criança é assim, né? Até que a gente elogia muitas vezes, né? Criança é sincera. Mas, na verdade, criança fala de uma forma impensada. Ela não está nem aí para as consequências. Que geralmente nós vamos achar bonitinho. Mas um adulto não pode se comunicar assim. Provérbio 25:18 diz que mentir a respeito de outras pessoas faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Crianças mentem. Eu lembro das minhas mentiras quando era criança. Me lembro de uma vez que eu não queria ir mais na escola. Eu tinha 7, 8 anos, por aí, era a primeira, segunda série naquela época. E eu não queria mais ir na escola. Eu não queria ir na escola, na verdade, porque assim, os coleguinhas da escola zombavam de mim. Porque a gente estudava naquela época, não era como hoje, né? A gente estudava não em colégios próximos de nossas casas, mas eram por nível social. Então, na minha cidade, eu estudava na escola dos ricos, mas eu era pobre. E por que eu estudava na escola dos ricos? Porque o meu pai era funcionário do governo. Então, todos os funcionários do governo estudavam naquela escola lá. Só que eu era pobre. Eu era filho de um vigia noturno. As crianças iam com um tênis de marca na escola. Eu ia de quichute, né? E aquele quichute, assim, que no começo do ano ele era enorme. No final do ano ele estava servindo. Porque meu pai dava um quichute só por ano. É a condição que ele tinha para poder dar. Então, assim, já comprava maior, porque o pé ia crescer. Então, assim, de fevereiro, março, começava as aulas, até novembro, mais ou menos, ele vai encaixar direitinho. Mas no começo você ia meio que saindo do pé. Aí minha mãe, para ajudar, pegava aquele cadarço do quichute e amarrava na canela da gente, né? Porque ele não saía do pé. Só que visivelmente, né, imagina eu, né, se eu casei com 58 quilos, imagina quando eu tinha 7, 8 anos. O menino magrinho que eu era. E aquele quichutão no pé. Aí as crianças zombavam de mim. Aí um belo dia eu falei assim, eu não quero vir mais na escola. Mas como que eu faço para não vir mais na escola? Aí eu contei para o meu pai, que era quem monitorava a gente na escola, que tinha uma professora na escola que me maltratava. Então eu queria mudar de escola. O meu pai, claro, foi na escola conversar. E eu nunca me esqueço da primeira cariação que eu participei. Que a professora dizia assim, olha para mim. Aonde que eu te maltratei? E eu só sabia chorar, né? Porque era mentira, não era verdade. Crianças são assim, né? Crianças mentem. A gente pode confiar em tudo que criança fala. Que criança mente. Mas adulto não pode mentir. Porque mentir, como diz o Provérbio 25:18, faz tanto mal quanto pegar um pedaço de pau e agredir uma pessoa. Você está mentindo sobre ela. Pessoas imaturas usam uma comunicação maldosa para falar aos outros e dos outros. Cristãos maduros, eles transformam a comunicação, tornando suas palavras em remédio para curar os outros. Por isso que é importante a gente amadurecer na comunicação. Amadurecer é transformar. E uma coisa que precisa ser transformada é a nossa comunicação. Porque a fala transmite se uma pessoa tem maturidade ou não tem maturidade. Às vezes a pessoa quieta é mais madura do que uma pessoa que fala muito. Porque ela se cala, ela fica em silêncio, do que fica soltando palavras que vão machucar outras pessoas. Uma segunda área que Paulo aponta aqui, que nós precisamos amadurecer, deixar de ser criança para ser adulto, é o coração. Pessoas maduras são controladas. Pessoas maduras são pessoas que mantêm suas emoções sob controle. Por isso Paulo escreveu que quando era menino, ele sentia como menino. Mas ao tornar-se adulto, ele desistiu das coisas próprias de menino. O que envolve a falta de controle emocional. Paulo, na língua grega, ele vai usar o verbo phronel. Phronel
pode ter o sentido de pensar ou sentir. E a razão de algumas versões traduzir como pensava. Só que o verbo seguinte também é pensar, é mais específico para pensar. Por isso que algumas versões optaram por dizer que falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Né? Mas para nós não faz sentido nenhum, né? Você pensar e raciocinar para nós é a mesma coisa. Né? Por isso que a melhor tradução é sentir. Porque em contextos diferentes pode ser traduzido como ter em mente. Ter um sentimento, estar disposto ou inclinado a alguma coisa. É ter preocupação, é interessar-se. A questão é que na cultura grega não há uma separação muito rígida entre o pensar e o sentir. Porque na concepção grega, a língua grega é muito conceitual, né? A ideia é que a gente não é essa ideia que a gente tem, né, de mente e coração, né? Mas está tudo aqui, está tudo na cabeça. Só que o fronel é uma espécie de interface entre o pensamento e o ato. É o que a gente chamaria, na nossa cultura brasileira, de atitude, motivação. Pensei em fazer alguma coisa, vou fazer. Entre o pensar e o fazer tem a atitude. Você faz como, né? Por exemplo, você mulher, você pode pedir para o seu marido ajudar a lavar uma louça em casa. Então, assim, ele vai pensar, né? Devo fazer? Vou fazer porque o pastor disse que é para fazer. Então ele pensa, vou fazer. Ele vai fazer. Então ele vai lá e fica lavando louça. Mas aquele jeito, sabe, que quando a pessoa não quer lavar louça, lava a louça, que ela passa de qualquer jeito, fica fazendo barulho. Isso é fronel. Que a ideia assim, é o sentimento que ele está passando naquilo que ele está fazendo. É uma interface, percebe? Entre o que eu pensei em fazer e o meu ato, tem uma interface aqui. O jeito que eu faço. Motivação que eu faço. Ou seja, fronel retrata a disposição do coração. É o mesmo verbo usado em Filipenses 2,5. Quando também tem uma diversidade de traduções, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2,5. Algumas traduções dizem, tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma mente que teve em Cristo Jesus. Porque é fronel. Mas está falando do sentimento. Qual é o sentimento que se põe no ato que se pretende fazer? A ideia é que crianças têm um coração diferente para lidar com as coisas quando comparadas a adultos. Amadurecer é transformar o coração. É saber lidar com as emoções de uma forma mais consistente. Ao escrever a carta aos Efésios, Paulo diz que os líderes da igreja, eles têm a função de preparar os membros do corpo de Cristo. Aí Paulo vai dizer assim, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Aí Paulo vai dizer, no versículo 14, capítulo 4 de Efésios, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Amadurecer é ter um coração que não permite ser levado para lá e para cá por ondas e ventos que possam surgir. Porque é característica das crianças serem inconstantes, né? Ora gostam de uma coisa, ora gostam de outra coisa. Ora elas querem uma coisa, ora elas querem outra coisa. Criança é assim. Criança às vezes vai brigar com você quando você está numa loja, passeando no shopping, porque ela quer aquela coisa lá, aquele brinquedo. E você vai parcelar no cartão, porque às vezes é uma coisa cara, de bom coração, você vai lá e vai dar para a criança. Mas pode ser que ao chegar em casa, ela não dá nem bola para aquilo lá. Ela já mudou. Porque criança é assim, é inconstante. Criança tem muita consistência na emoção.
quer, daqui a pouco não quer. Acabou. Gosta de uma coisa, daqui a pouco não gosta daquela coisa. E não tem explicação. Simplesmente tem a ver com o mundo da criança. Ela é imatura nas emoções. Ela não sabe o que é da vida. Isso é normal quando a gente pensa em criança. Agora, adultos não podem ser assim. Amadurecer é não se deixar ser arrastado por emoções que oscilam constantemente, né? Os maiores conflitos que a gente acaba tendo, seja em igreja, seja no trabalho, seja no lar, né, na casa, no casamento, tem a ver com emoções que estão oscilando. Ora, estamos assim, achando tudo maravilhoso. Ora, estamos achando tudo detestável, né? Tem dia que você começa a trabalhar, você trabalha no melhor lugar. Aqui é o melhor salário, com as melhores pessoas. Tudo que eu sonhei na minha vida. Mas tem dia que você entra no seu trabalho pensando, eu vou estudar mais. Eu vou fazer um concurso. Eu vou tentar mudar de área, eu vou distribuir currículo, porque eu não aguento mais isso aqui. Emoções que oscilam, não é? No casamento também é assim. Tem dia que você acorda apaixonado. Você olha para a pessoa e fala, Deus, o Senhor foi maravilhoso comigo. Que pessoa maravilhosa. Mas tem dia que você acorda pensando, o que essa pessoa está fazendo aqui? Leva, Senhor. Né? Já anda meio doentinho mesmo? Leva. Porque você não quer mais. Oscila. Agora, adultos não podem tomar decisões com base nas suas emoções. Por isso que Paulo diz, quando eu era menino, eu senti como menino. Agora eu me tornei homem, né? Me fiz homem. Eu deixei para trás aquelas coisas de menino. Não posso ficar toda hora mudando de emprego, mudando de casa, né? Mudando de esposa, de marido, mudando de filho. Não dá para ser assim, né? A vida é mais consistente, requer uma estabilidade maior. Adultos têm que enxergar assim. Se a gente voltar ao exemplo de Mical, a esposa de Davi, o texto vai dizer lá em 2 Samuel 6,16, que quando ela vê o Davi da janela, e se alegrando, rodeado por pessoas na entrada da cidade, que na cabeça dela só tinha mulher, o texto vai dizer assim, ela o desprezou em seu coração. Ou seja, quando o Davi chega na presença dela, e ela fala, ela descarrega sobre Davi um monte de palavras insensatas, antes ela sentiu no coração. O problema foi um descontrole emocional que levou a boca a dizer o que diz. Então, imaturidade no coração leva a gente a se expressar de uma forma imatura. Amadurecer é transformar. E uma coisa a ser transformada é o nosso coração. É a forma como sentimos, é como cogitamos as coisas, é como interpretamos, como reagimos ao que acontece à nossa volta. Por isso Paulo diz, quando eu era menino, eu sentia como menino. Agora eu abandonei esse tipo de jeito de sentir as coisas. Maturidade envolve uma transformação no coração. E por último, a última área que Paulo aponta aí é a cognição. Paulo diz que quando ele era menino, ele pensava como menino, o raciocínio dele era de menino, mas ao se tornar homem, ele desistiu dessa forma de pensar. A maneira como o pensamento é construído demonstra se alguém é maduro ou não. Pessoas imaturas têm pouco discernimento. Pessoas imaturas têm pouca capacidade de reflexão. E por isso que elas agem de uma forma impensada, impulsiva, intempestiva. Porque não pensa. Porque o pensamento não é maduro. Quem escreve aquela carta aos Hebreus, diz assim, isso é Hebreus 5, 12 a 14, eu peguei na tradução do NVT aqui, diz assim, a essa altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Imaturidade gera essa incapacidade de discernir que
que é certo, o que é errado. Por isso que a pessoa vive tomando decisão errada. Porque ela não tem noção do que é certo. Porque ela precisa trabalhar a cognição dela, o conhecimento dela. Comportamento típico de criança, né? Porque criança é assim. A cognição, o conhecimento, o poder de raciocínio ainda não estão bem formados. Então, criança não tem noção das coisas, né? Pula de lugares altos. Não tem noção. Criança se arrisca. Criança fica fazendo coisa que a mãe fica doida, o pai fica doido lá, porque não tem noção. Não tem conhecimento suficiente para saber quanto custa uma coisa, quanto tempo se leva, quanto tempo ainda falta. Então, essa criança nos incomoda muito por causa disso, porque falta conhecimento para ela. Ela fica perguntando se falta muito para o Natal. Ela fica perguntando se as férias já chegou. Ela não tem noção das coisas. Porque ela não sabe medir as coisas. Porque criança é assim. Esse comportamento típico de criança é porque ela não sabe. Ela não conhece as coisas. Amadurecer é pensar direito. Amadurecer é ser capaz de discernir entre bem e mal. É saber tomar sábias decisões. É construir pensamentos que ajudam a ter bons comportamentos. Para Paulo, a cognição de alguém maduro é se concentrar, como traduz a NVT, em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Filipenses 4:8 diz que é para pensar no que é excelente, digno de louvor. Esse é o pensamento maduro de uma pessoa cristã, de fato. Ela não fica pensando bobagem o tempo todo. Ela pensa em coisas boas. Pessoas maduras mantêm o pensamento nas coisas do alto, como Paulo escreveu em Colossenses 3:2. Não nas coisas terrenas. Tem um pensamento conforme Deus quer. Amadurecer é transformar nossa cognição. É pensar com a mente de Deus. Como Paulo diz em 1 Coríntios 2:16, é ter a mente de Cristo. É pensar como Cristo. E quanto pensamento errado, né? Por que a gente lida com cristãos tão imaturos? Porque é pensamento errado. Pensamento errado quanto à oração. Tem gente que não tem noção. Eu lembro de, em tempos passados, né, a pessoa vem e fala para mim assim, pastor, eu nunca oro em voz alta. Por quê? Não, porque se a gente ora em voz alta, o diabo escuta. O diabo escuta, vai lá e atrapalha. Como é que maturidade, imaginar que é assim que funciona, que existe um Deus pequeno no céu, né, que fica toda hora à mercê do diabo, cuidado com o diabo, cuidado com o diabo. Sendo que em Jó, o diabo está na fila dos anjos. Ele tem que marcar audiência com Deus, não faz nada sem autorização de Deus. Que visão pequena. Isso é falta do quê? De conhecimento. A pessoa não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia, não presta atenção na mensagem, não participa do Life Educa, não cresceu. Ela é criança. Ela não tem noção das coisas. Gente não tem noção do que é estudar a Bíblia, do que é ler a Bíblia. Não sabe nada de Bíblia. Conhece nada da Bíblia. E cita para a gente, pastor, como diz a Bíblia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Gosto demais desse versículo, pastor. Você fala, mas onde que está na Bíblia isso? Conhece nada, não sabe nada da Bíblia. Gente imatura, não cresce nunca. Gente não tem noção de contribuição. Como é que pode? Quanto tempo você está na igreja? Você não contribui nada com a igreja? Como que pode? Não faz sentido isso, né? Como é que você pode frequentar um lugar, ver tanta coisa acontecendo, tantas necessidades surgindo, e a pessoa não contribui nada? 3, 4 anos, 5 anos, 10 anos na igreja. Você fala de conhecimento, né? Conhecimento, o que Deus quer de você, o que Deus quer de contribuição, o que Deus quer para a igreja. Ser membro da igreja, eu fico impressionado quando as pessoas vêm na igreja e não querem ser membro da igreja. Fazendo o que na igreja? Fica anos na igreja, não se torna membro da igreja. Você fala de conhecimento, né? Não, porque
fui membro de igreja já. Ai, me machuquei tanto. Outro dia eu li uma frase que eu gostei da frase, que diz assim, não é porque você espetou o dedo numa rosa que todas as rosas são ruins. Seja maduro, né? Não é porque uma igreja te magoou, um pastor te pisou, que todo mundo é assim, toda igreja é assim. Eu sempre falo, começa a aplicar isso na sua vida em tudo que você faz. Fui no mercado fazer uma compra, a moça do carro me maltratou. Nunca mais vou no mercado. Maravilha. Vai comer o quê? Né? Fui na farmácia comprar um remédio, não fui bem atendido. Nunca mais ponho o pé em farmácia. Fui no hospital ser atendido, não me atenderam bem. Nunca mais ponho o pé em hospital. Vai aplicando em tudo na sua vida, do jeito que você faz com a igreja. Sem maturidade, né? Você não vai viver mais. Não é só porque uma rosa te espetou que todas as rosas são ruins. Tem que ser maduro, né? Conhecimento. Conheça o que a Bíblia fala sobre a igreja, a importância da igreja. Participe da igreja, se torne membro da igreja, se envolva com a igreja, sirva na igreja. Ah, não, eu prefiro não fazer nada. Só venho sentar bonitinho, não quero me envolver com nada, nem oro pela igreja. Que eu já me machuquei. Sem maturidade, né? Crentes maduros têm conhecimento transformado. Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Então entenda nessa manhã, maturidade envolve uma decisão de deixar para trás a comunicação, o coração e a cognição, que é típico de crianças, e adotar falas, sentimentos e pensamentos de gente adulta. Amadurecer é transformar nossas falas, nossos sentimentos, nossos pensamentos, para que os comportamentos sejam mais condizentes com aquilo que Deus tem operado em nossas vidas, que Deus espera de cristãos que sejam de fato maduros para a glória e para a honra dele. Pensa nisso, pensa nessas 3 coisas. Leva para a sua semana, reflita sobre isso, anote, avalie, né? Peça a Deus discernimento. Senhor, aonde que eu posso mudar minha comunicação? Onde que eu posso mudar meu coração? Onde que eu posso mudar minha cognição? Eu preciso lapidar melhor tudo isso para ser um crente maduro, um cristão maduro. Deus não tem te chamado para ser para sempre aquela pessoa que só fica aonde está. Não, Deus quer te movimentar. Deus quer te fazer crescer. Deus tem coisas maiores, melhores para você. Mas para isso você precisa abandonar o jeito de falar que é de criança. Você precisa abandonar esse jeito de lidar com as emoções, que é jeito de criança. Esse jeito de saber das coisas, de pensar, que é jeito de criança. E passar a adotar pensamentos adultos, emoções adultas, falas adultas. Amém?